Bom, agora nós vamos falar sobre as peças. Existe uma coisa no xadrez que foi criado para fins didáticos, ou seja, só para nos ajudar a aprender a jogar xadrez, que muitas pessoas acreditam que é uma regra, mas na verdade não. Não é uma regra do jogo, não é utilizado como critério de empate, muito menos para determinar quem é o jogador vencedor ou quem perdeu, quem ganhou e quem perdeu, né? Não, não é utilizado dentro do jogo. É uma forma da gente analisar, da gente pensar de uma maneira mais rápida. Por isso que foi criado, que é a pontuação das peças. Então, vou mostrar como funciona a pontuação e depois mostrar para vocês que nem sempre isso funciona dessa forma. Mas o que tem que ficar claro para vocês é que isso nunca vai acontecer dentro do jogo uma contagem dos pontos, algo do tipo. Muitas pessoas acham que assim, se a partida empatar, a gente conta os pontos, vê quem capturou as peças e aí a gente desempata. Ou então acha que ganha quem captura mais peças, quem captura mais pontos. Não. Na verdade, ganha quem dá checkmate ou então quando acaba o tempo do adversário, essas coisas. Não existe desempate por ponto, muito menos por quantidade de peças, algo do tipo. Então, isso posto, vamos ver. A pontuação das peças funciona da seguinte forma: nós temos os peões, né? Os peões valem um ponto. Depois vem o bispo e o cavalo, que são as peças menores, né? Vou até colocar aqui de alternado, para ficar mais fácil de ver. Tem as peças menores, que são o bispo e o cavalo, que valem 3 pontos. Aí as peças maiores, ou seja, as torres, né, valem 5 pontos. E aí vem a dama. A dama vale 9 pontos. E aí vem o rei. O rei não dá para determinar uma quantidade de pontos para ele, né? Porque o rei vale a partida inteira. Então, uma vez que você toma checkmate, você perde o jogo. Então, o rei, podemos dizer assim, entre aspas, ele vale infinitos pontos, né? Então, não dá muito para determinar. Então, vamos relembrar. Peão, um ponto. Peças menores, ou seja, bispo e cavalo, valem 3 pontos. A torre, peça maior, vale 5 pontos. A dama vale 9. Então, três, opa, 1, 3, 5 e 9. E aqui não dá para determinar um valor, né? São infinitos pontos. Mas aí, isso posto, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, isso é uma coisa que a gente usa para nos ajudar. E aí, ao longo das aulas e das partidas, a gente vai vendo como que isso pode nos ajudar. Mas eu quero mostrar para vocês que isso não é uma regra absoluta. Isso pode variar muito de posição para posição, ou seja, de jogo para jogo, de momento para momento, isso muda e muda sempre. Numa mesma partida, o mesmo cavalo pode, numa hora, ser muito poderoso e depois ser muito fraco. Uma dama pode ser muito poderosa e muito fraca dentro da mesma partida. Em momentos diferentes da partida, ela vai, ela vai ganhar ou perder pontos, vamos dizer assim, entre aspas. Os pontos nos ajudam apenas a pensar de forma mais rápida, né? Para a gente não ter que ficar analisando toda vez que a gente olhar uma posição. Mas o ideal é a gente sempre analisar caso a caso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos. Esse primeiro caso aqui seria o caso de um bispo forte, ou seja, um bispo que realmente vale os 3 pontos dele, se não mais. Então, olha esse bispo aqui. Esse bispo ele está fazendo duas coisas. Ele está, primeiro, protegendo o rei. Então, perceba que o rei está dentro de um casulo criado aqui pelo bispo e pelos peões. Ó, esse peão defende essa e essa casa. Esse daqui defende essa e essa. Esse daqui defende essa. Percebe que ficou dois buracos aqui? Esses buracos são protegidos pelo bispo. E aí a torre ainda ajuda, né? Porque a torre vai defender essa e essa casa. Então perceba, aqui em volta do rei tem um forte, um castelo construído que ninguém consegue, que é muito difícil você dar um checkmate nele. Porque realmente tem um castelo em volta do rei. Então esse bispo aqui ele é muito forte, porque ele protege o rei, né? E além disso, que é o principal, ele está dentro dessa diagonal grande aqui, ó, a maior diagonal branca do tabuleiro. E olha para onde que ele está mirando direto. Aqui para a casa do rei. Então perceba, ele está, além de defendendo, ele está também atacando o rei adversário. Então, por exemplo, no próximo lance a torre pode fazer isso,
Só um exemplo, não sei se é o melhor lance, tá? É só uma ideia. E aí tá tocando esse. Então tá sendo atacado pelo bispo, pela torre. Aqui ele teria como defender de forma fácil, né? Não só esse lance, alguns outros também, mas enfim. Isso não vai caso. O que quer dizer esse bispo aqui ele é muito forte. Agora, lembrando, isso aqui não são partidas reais. São posições que eu criei, são posições até, assim, digamos, impossíveis de acontecer, porque nunca você vai perder todas as peças desse lado de cá, né? Desse canto do tabuleiro. E essa posição aqui menos ainda, nunca vai acontecer, mas é só para mostrar que um bispo pode ser muito fraco. Então, olha esse bispo aqui. Ele está simplesmente preso, ele não faz nada. Né? Ele, se fosse para colocar essa questão de pontos, ele nunca vale 3 pontos. Ele vale nada. Ele, sei lá, ele vale menos que um peão. Ele não faz nada, ele não consegue vir nem para cá, nem para cá. Esse aqui também não. Se ele vir para cá, o peão toma. Se ele vir para cá, ou esse peão toma. Se ele vir para cá, ou esse. Então, assim, esses dois bichos não fazem nada. Eles são horríveis. Em contrapartida, os cavalos, né, brancos aqui, eles estão muito mais livres para jogar. Ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá. Então esse daqui pode vir para cá, para cá, para cá. Então perceba, o cavalo, nessa situação, ele de fato pode valer ali os seus 3 pontos. É plausível isso. Teria que fazer uma análise mais aprofundada para ver se esse cavalo é forte, se ele é fraco, se ele é. O que ele é. Mas agora, esse bicho aqui, só de bater o olho, você sabe que ele é horrível. De novo, essa posição nunca aconteceria num jogo real. Né? Nem essa, nem a anterior. Mas é só para mostrar de uma maneira bastante clara, assim, bastante escancarada, que, que a peça ela pode variar a pontuação dela de acordo com a posição. Né? Vamos, vamos ver aqui agora um outro caso. Esse caso aqui é bastante interessante. Por quê? O jogador de brancas, essa posição aqui já é uma posição bem mais. Também não é real, não aconteceu numa partida verdadeira, mas já é uma posição mais plausível. Pode acontecer. Perceba, o jogador de brancos tem 2 torres, porém uma é mais forte do que a outra. Qual que é mais forte? Essa torre aqui, o que ela está fazendo? A princípio nada, né? Ela está presa pelo rei, pelo peão e pela outra torre, então não está jogando. Em compensação, essa daqui, ela está indo direto para cá. Se eu jogar, se eu jogar essa torre para cá, o que acontece? Esse aqui mate em um lance, correto? Então se eu jogar aqui, agora não consigo porque está bloqueado, mas enfim, se eu jogar aqui, o rei não tem para onde ir, né? O cavalo não pode tomar. Vamos jogar. É checkmate em um lance, não tem muito como defender, né? Se fosse a branca jogando agora. Então essa torre aqui, ela é muito mais poderosa do que essa. Então essa aqui, de fato, ela vale até mais do que 5 pontos, né? Porque ela vai ganhar a partida no próximo lance. Enquanto essa daqui não faz nada. Então assim, para mostrar para vocês que a mesma peça, numa posição muito parecida, perceba, ela está só uma casa diferente. Mas mesmo assim ela muda totalmente o seu valor. Agora vamos lá. De novo, é uma posição bastante parecida com aquela anterior, né? Bastante parecida com essa. Mas tem algumas diferenças. Perceba, aquela torre que a gente viu que era fraca, ela não está aqui. E tem essa torre aqui, na mesma posição, num cenário bastante parecido. Mas essa torre aqui não é que ela é fraca, mas ela não é tão forte como a outra. Porque se eu tentar essa ideia de checkmate, o que vai acontecer? O bispo toma. Vocês concordam comigo? Vou até jogar aqui. Se joga aqui, o bispo toma. Não acontece muita coisa. Agora eu vou voltar. Porém, perceba aqui, ó, essa combinação de peças. A dama e o bispo. Essas duas peças estão olhando para onde? O bispo está olhando para cá, para a torre, né? Mas está olhando lá para a casa do rei. E essa torre aqui também, ó. Está olhando para a casa do rei. Então, se eu fizer um lance como esse, aqui meu adversário não tem o que ele possa fazer. Qualquer lance que ele fizer, ele perde. Mas vamos dizer que ele faça esse lance. Não, ele não pode, né? Perdão. Ele tem que defender o cheque. Se ele defender para cá,
eu dou checkmate no próximo lance, porque o bispo está apoiando a dama. Ou então, se ele mexer para cá, né, em vez de vir para H8, ele vir para H7, também vai ser mate em poucos lances, porque eu posso fazer isso, ele vai sair, eu posso... Enfim, como eu posso dizer assim, não compensa ficar jogando isso aqui, porque assim, é evidente que, o, que os pretos estão piores aqui, correto? Então assim, se o branco não errar, é isso que eu estou pensando. Se o branco não errar, o preto perde. Independente se ele jogar melhor, for o melhor jogador do mundo. Não importa, porque essa dama, junto com esse bispo, são muito fortes. Essa torre aqui até pode apoiar no futuro. Talvez se a dama tomar aqui, a torre vir para cá. Enfim. Mas, no momento, essas duas peças são muito fortes. Né? Então, perceba, esse bispo aqui, nesse momento, ele é mais forte do que essa torre. Pode ser que no futuro, ou seja, daqui a alguns lances, essa torre fique mais forte que esse bispo. Mas no momento, o bispo é mais forte do que a torre. E você fala assim, pô, mas o bispo vale só 3 pontos. A torre vale 5. Realmente, se for olhar a pontuação assim, né, a gente pode analisar dessa forma. Mas é isso que eu estou dizendo. A pontuação é uma análise muito falha, muito precária. É uma coisa só para a gente bater o olho e entender a posição de um jeito mais rápido. Agora vamos lá. Perceba. Aqui agora o jogador de branco está numa posição também muito quase impossível de acontecer, né? Mas vamos analisar mesmo assim. Tem esse bispo que não está fazendo muita coisa, certo? Não está olhando para lugar nenhum. Essa torre muito menos, está fazendo nada. Essa dama aqui, a dama é uma peça poderosa, correto? 9 pontos. Mas ela está fazendo nada nesse momento. Ela está olhando aqui para o peão. Para ela jogar, ela vai ter que fazer um lance como esse, mas aí a torre já está defendendo. Está meio difícil. Mas agora perceba esse cavalo e essa torre. Eles estão jogando muito mais. Por quê? Se eu fizer um lance como esse, é cheque. E além de cheque, eu estou também ameaçando aqui a torre. Então perceba, o cavalo pode pular para cá e para cá ao mesmo tempo. Então ele é... A torre não, né? Perdão, está ameaçando a dama. Então ele é obrigado a defender o rei. Ele vai ter que fazer um lance como rei H8. Ele não pode me tomar esse cavalo, fazer um lance como esse, porque senão ele tira a proteção do rei. Então ele não pode sair com esse peão daqui de jeito nenhum. Ele é obrigado a mexer o rei. Aí meu cavalo toma a dama dele. Quando ele toma a dama dele, perceba, eu estou atacando duas peças ao mesmo tempo. Eu estou atacando essa torre e essa torre. Então ele vai ter que sair com a torre. Né? Vamos supor, se ele defender essa, eu tomo essa. Agora, se ele defender essa daqui, se for para cá, por exemplo, eu tomo essa. Então, um único cavalo tomou uma torre, perdão, uma dama e uma torre. Então, assim, esse cavalo aqui, ele é um monstro. Ele é muito forte. Ele fez 2 ataques duplos num só instante. Quer dizer, numa só jogada, né? Em 2 lances. Então, ele primeiro atacou 2 peças, o rei e a dama. Depois atacou a torre e a outra torre. Então, esse cavalo é um monstro. Enquanto que essa dama aqui, apesar dela valer 9 pontos, ela não está fazendo nada. Então, quer dizer, esse cavalo aqui ele é muito mais forte que essa dama. Muito mais. Nesse momento. No futuro, pode acontecer da posição abrir e essa dama aqui ficar super poderosa. Esse cavalo aqui já teria morrido aqui pro... Já teria sido capturado aqui nesse lance, né? Então, assim, eu quero mostrar justamente isso. Que ao longo da partida, o valor das peças vai mudando. Então, a pontuação é meio que uma média. Então, assim, no geral, em posições normais, em posições comuns, geralmente a torre é melhor do que o bispo, é melhor que o cavalo, que é melhor que o peão. Mas pode acontecer de, por exemplo, um peão ser muito poderoso. Perceba aqui, nesse lance, nessa posição. Essa dama aqui, ela está totalmente bloqueada. Porque se ela aqui não faz nada, para começar. Né? Ela toca esse peão, mas esse peão está defendido. Se ela vir para cá,
ela é pega pelo peão. Para cá, o peão também está defendendo. Para cá, esse defende defendendo. Para cá, esse peão defende. Aqui, né, se a torre vem para cá, perdão, se a dama vem para cá, o bispo está defendendo. O bispo defendendo. Se ela vem para cá, o bispo também está defendendo. Se ela vem para cá, o cavalo está defendendo. Então perceba, essa torre está totalmente bloqueada. Você tem que fazer um lance como esse, para depois tentar ameaçar aqui o rei, mas aí ele poderia tentar proteger de alguma forma. Enfim, ela nesse instante ela está um pouco limitada. Enquanto esse peão aqui, ele é um monstro na partida, porque ele está fazendo uma parede para o rei. Perceba, o rei não pode vir para cá porque o próprio peão dele está atrapalhando. E essas duas casas aqui, elas estão controladas por esse peão. Então forma uma espécie de um muro aqui que o rei não consegue passar. Né? Essas três casas aqui. Então o que essa torre aqui pode fazer? Agora eu não estou conseguindo fazer o lance, mas enfim. Essa torre pode vir para cá, dar o cheque, e esse rei não pode fugir nem para cá, nem para cá, nem para cá. Então checkmate. Vou fazer um lance aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo jogar. Mas enfim. Então perceba, nessa posição, o peão ele é mais forte, ele é mais poderoso do que a dama. Pode parecer algo absurdo, mas é algo que acontece. E aí, claro, essa posição aqui é uma posição um pouco difícil de acontecer numa partida real, mas isso acontece com certa frequência. De ter um peão muito poderoso, então de ter um bispo muito poderoso, uma dama não tão forte, uma torre não tão forte, então uma torre super poderosa. Acontece isso. Né? Eu trouxe aqui algumas posições que parecem um pouco esdrúxulas, mas é só para provar assim, com bastante clareza, né? Com bastante clareza, o que, o que acontece durante nossos jogos, entende?